Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo de Psicologia Forense aqui no YouTube. O meu nome é Matias Vaiano Glens e hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito, mas muito polêmico. Eu espero ao longo do vídeo explicar para vocês por que esse é um assunto tão polêmico. Vou falar hoje sobre exame criminológico. Então, se você tem interesse, quer saber que raio de exame é esse, que é uma das maneiras que os psicólogos atuam dentro das penitenciárias e no sistema de justiça criminal, não perde esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, antes da gente começar, alguns recadinhos muito breves. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui praticamente todas as semanas, deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal, comenta aqui no nosso vídeo, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que vocês estão gostando e forneça esse vídeo para outras pessoas. Isso ajuda o nosso canal a crescer e, consequentemente, me ajuda também a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então, é uma via de mão dupla, certo? Combinado? Vamos então direto para o vídeo. O que é o exame criminológico, pessoal? O exame criminológico está previsto lá na Lei de Execuções Penais, a famosa LEP. O que é a LEP? A LEP é a legislação brasileira que regula a execução das penas. Então, tem lá o Código Penal, por exemplo, que prevê quais são os crimes que existem no Brasil. Então, assassinato, roubo, latrocínio, enfim, tem lá as tipificações de cada crime, as penas, etc. A Lei de Execuções Penais, a famosa LEP, ela vai dizer como é que essas penas, uma vez estabelecidas, devem ser cumpridas. Por isso que ela é uma lei de execução. É uma lei que vai falar sobre como as penas são executadas. Lei de Execuções Penais, certo? Então, lá no artigo 8º desta lei, tem a seguinte redação. O condenado a pena privativa de liberdade, então todas aquelas pessoas que estão presas, pena privativa de liberdade, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários à classificação e com vistas à individualização da execução. Que raio é isso? Vamos traduzir do juridiquês. Então, tem lá a previsão de exame criminológico para que a gente faça duas coisas: classificação desse preso e individualização da execução da pena. Pessoal, as pessoas que são presas, elas são examinadas e classificadas para uma série de objetivos. Por exemplo, em relação à periculosidade que ele apresenta. Esse é um conceito bem problemático, então eu vou falar assim meio en passant, mas eu já fiz vídeos aqui neste canal sobre questionando esse conceito de periculosidade, propondo uma outra alternativa para o psicólogo atuar, que não utilize esse conceito, porque esse é um conceito muito eivado da criminologia clássica, que não leva em consideração as questões sociais, enfim, não vou entrar nessa discussão agora, mas é um conceito problemático, mas que, enfim, eu preciso citá-lo porque o exame criminológico ele teria, então, esse objetivo, classificar, por exemplo, o preso em relação à sua periculosidade. Esse tipo de informação, por exemplo, qual que é o grau de periculosidade do preso, impacta na maneira como ele vai cumprir a pena. A gente chama isso em direito penal de individualização da pena. Significa mais ou menos o seguinte: se você comete um crime e recebe uma punição, essa punição ela tem que ser individualizada para você. Apesar de, sei lá, tá lá previsto no código que o crime de assassinato tem a pena de X a X anos de detenção, de privação de liberdade, a maneira como você vai cumprir esta privação de liberdade depende muito da sua personalidade, de quem você é, dos seus objetivos, do seu programa de ressocialização. Eu falei bem mais sobre isso no meu último vídeo, quando eu falei sobre a atuação dos psicólogos em prisões. Então, eu vou tentar deixar linkado aqui, ou aqui, não sei ao certo, para você que tem interesse nesse assunto, não perder o primeiro vídeo dessa série. Então,
A individualização da pena significa exatamente isso, que a pena que eu vou cumprir não vai ser igual à pena que você vai cumprir. Então a gente vai ter diferenciações nessa penalidade, no local em que a gente fica, nas atividades em que são oferecidas para nós, e quem determina isso são psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, o diretor do presídio, enfim, todos os funcionários que trabalham nos estabelecimentos penais. Então, esse exame criminológico, especificamente o exame criminológico, ele ainda teria como objetivos analisar as condições psicológicas do preso, seu contexto sociofamiliar, então qual é a questão familiar e social dele, e as circunstâncias que poderiam explicar a sua conduta criminosa. Então, diferentemente, por exemplo, dos pareceres da Comissão Técnica de Classificação, que eu falei nesse vídeo anterior, então se você não sabe do que eu estou falando, assim que terminar esse vídeo, não vai embora agora, assim que eu terminar esse vídeo, você vai no vídeo sobre a atuação do psicólogo em prisões e dá uma olhada lá no que eu falei, mas diferentemente daqueles exames, o criminológico, ele tem como objetivo, o parecer da CTC, ele tem mais a incumbência de ser um relatório de acompanhamento. Enquanto que o exame criminológico, não, ele é um exame pericial. Ele é um exame que, inclusive, você oferece esse tipo de informação para o sistema de justiça, para o juiz. Então, teria como uma espécie de responsabilidade explicar por que esse sujeito cometeu o crime que cometeu a partir do contexto psicológico, social e familiar da onde ele veio. Difícil, mas interessante. O próximo objetivo do exame criminológico é o mais problemático. É aqui que mora o perigo, digamos assim, então eu peço sua atenção redobrada nesse momento. Um dos objetivos do exame criminológico é mostrar eventuais desdobramentos futuros da conduta do criminoso, ou seja, o exame criminológico teria como objetivo fazer uma avaliação da possibilidade de reincidência. O juiz quer saber se eu soltar esse sujeito, ele vai voltar a infracionar ou não. Traduzindo em miúdos, é isso. Agora vem os problemas, né? Será que dentro da psicologia a gente tem possibilidades de fazer isso? Isso é tecnicamente possível com as nossas teorias e métodos? Se for possível, será que isso é eticamente recomendável? Porque uma coisa é ser possível, outra coisa é, será que a gente deve fazer? Uma coisa eu consigo fazer, outra coisa eu devo fazer. A primeira pergunta eu estou no domínio da técnica, na segunda pergunta eu estou no domínio da ética. Então, escreva suas opiniões aqui nos comentários. Eu adoraria discutir esse assunto com você porque ele é muito polêmico. Será que a gente consegue fazer um exame ou uma avaliação psicológica em que a gente consiga dar indícios de comportamento que esse sujeito ainda vai ter no futuro? Escreve para mim nos comentários, vamos discutir sobre isso. Bom, pessoal, o nosso Conselho Federal de Psicologia não ficou alheio a essas discussões e propôs numa resolução, a 12 de 2011, essa resolução que a gente discutiu no vídeo anterior, propôs uma regulamentação para a atuação de psicólogos especificamente em relação ao exame criminológico. Então, lá no artigo 4º, parágrafo 1º, está escrito o seguinte: na perícia psicológica realizada em contexto de execução penal, ficam vedadas a elaboração de prognóstico criminológico, vedou-se a elaboração de prognóstico, ou seja, de aferição quanto a comportamentos futuros. Então, vedada a elaboração de prognóstico criminológico de reincidência, a aferição de periculosidade, então aquele conceito problemático que eu falei para vocês, e o estabelecimento de um nexo causal a partir deste binômio delito-delinquente. Bom, gente, se vocês ouviram com atenção o que eu falei e entenderam bem as palavras do Conselho, o Conselho basicamente proibiu a realização de exames criminológicos, porque o objetivo do exame criminológico era exatamente esse, fazer um prognóstico de reincidência, avaliar a periculosidade. Então, o que você acha a respeito disso? Também gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Conselho de Psicologia acertou ou errou
quando fez esse tipo de recomendação. Na verdade, recomendação entre aspas, né? Porque se você é psicólogo, está associado a um conselho regional de psicologia, você tem que cumprir as deliberações do conselho, não é uma escolha ou não. Caso você não cumpra e, por exemplo, realize um exame criminológico, você poderia ser punido na comissão de ética do conselho. Então, me digam aí o que vocês acham disso. A partir dessa regulamentação do conselho, a 12 de 2011, o Ministério Público Federal, então um órgão da justiça que é responsável por fiscalizar as leis, entrou com uma ação na justiça contra o Conselho Federal de Psicologia, pedindo a suspensão desse trecho da regulamentação, falando que esse trecho de regulamentação era ilegal, que o Conselho de Psicologia tinha extrapolado as suas funções porque ele estava proibindo algo que estava previsto em lei, e o Conselho ele tem a atribuição de regulamentar, obviamente, a prática dos psicólogos, mas ele não tem a obrigação ele não tem a incumbência de proibir algo que estaria permitido em lei. Então, essa foi a argumentação do Ministério Público Federal. De novo, o que você acha disso? Você acha que o Ministério Público Federal estava certo ou estava errado? Conta para mim aqui nos comentários. Então, falta eu dizer para vocês a minha opinião. Eu pedi a opinião de vocês nos comentários, eu já vou adiantar o debate e colocar para vocês o que eu acho a respeito desse imbróglio todo. Fica livre para discordar, obviamente. Esse aqui é um canal de divulgação científica, então eu vou ficar muito feliz de poder discutir esses assuntos com quem discordar de mim, mas obviamente desde que seja fundamentado, tá bom, pessoal? Vamos ser civilizados aqui nos comentários. Então, a minha opinião é a seguinte: quando o Conselho Federal de Psicologia criou essa regulamentação, eu acho que ele acertou e errou ao mesmo tempo. Por que eu falo isso? Ele, na minha opinião, errou ao vedar, ao proibir o exame em si mesmo. Porém, ele acertou na justificativa de por que ele fez isso. Calma, vamos por partes que eu explico. De fato, o Conselho tem razão quando ele diz que muitos psicólogos, talvez infelizmente a maioria dos psicólogos que realizam exames criminológicos o fazem de uma maneira muito mal feita, de uma maneira às vezes até preconceituosa, de uma maneira até que gera impactos negativos para o sujeito que a gente está avaliando. Então, quando ele fala daquela relação, daquele binômio, né, delito-delinquente, o que ele está dizendo? Que quando a gente for fazer uma avaliação psicológica, em qualquer contexto, mas ainda mais num contexto da justiça criminal, um contexto em que as pessoas com as quais a gente trabalha estão em situações graves de violação de direitos humanos, em situação grave de vulnerabilidade social, todo esse contexto social, o ambiente no qual o sujeito se encontra, precisa ser levado em consideração na hora da gente produzir qualquer documento técnico a respeito desse sujeito. Então a gente não pode trabalhar só com o binômio delito-delinquente. A gente tem que trabalhar com o trinômio delito-delinquente-ambiente. Esse é o trinômio complexo com o qual a gente tem que trabalhar, se a gente quer trabalhar em áreas também igualmente complexas. O problema é que isso não acontece. Muitas vezes essa aferição de periculosidade, por exemplo, criando quase que um estigma na vida de um sujeito, esse sujeito é perigoso, não pode progredir de regime, porque senão com certeza ele vai infracionar novamente. De onde você tirou essa consideração? Será que periculosidade é um traço de personalidade imutável? Não impactável por mudanças no ambiente, por tratamento desse sujeito? Então, o Conselho de Psicologia, na sua justificativa, traz inclusive argumentos históricos de que o exame criminológico ele é uma prática muito associada a aquela criminologia positivista, lombrosiana, que tinha como objetivo tentar classificar sujeitos de acordo com raça, classe social, enfim, o pior que a criminologia já produziu. Então, quando o Conselho vem proibir, a base da argumentação do Conselho, ela procede. Quando a gente estuda criticamente a criminologia, a gente vê que é basicamente isso mesmo. A psicologia entra no sistema de justiça para individualizar conflitos sociais
e responsabilizar apenas e unicamente aquele sujeito pelo crime que ele cometeu, desconsiderando todas as ausências, as violações de direitos, a falta de políticas públicas pelas quais ele passou ao longo da vida. Então, me parece que a argumentação que fundamenta a resolução, ela é correta e é algo que a gente deve se apropriar como psicólogos forenses. Porém, contudo, entretanto, essa argumentação, no meu ponto de vista, não daria possibilidade do sujeito proibir a prática como um todo. Eu acho que seria mais interessante se ele regulamentasse a prática, permitindo-a dentro de certos parâmetros. O Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, diz que não existem instrumentos técnicos e teóricos para fazer essa aferição de risco de reincidência. E neste ponto especificamente, eu acho, na minha opinião técnica, que o Conselho está equivocado. Existe, por exemplo, eu vou deixar um link aqui embaixo caso vocês se interessem, uma técnica chamada avaliação de risco de violência. Para quem se interessa por isso, o livro em que acho que pode ser uma boa introdução é o livro Psicologia Forense, do Matthew Huss. Lá tem um capítulo inteiro sobre avaliação de risco de violência. Então você vê, a gente já saiu do paradigma da periculosidade, que é um paradigma individualizante, e foi para o paradigma do risco. O paradigma do risco é um paradigma que leva em consideração os fatores de risco e fatores de proteção que existem na vida de um sujeito, que vão aumentar ou diminuir o risco de probabilidade de reincidência. Isso tudo pareceu muito complexo. Caso vocês tenham interesse que eu aprofunde esse assunto, por favor, escrevam aqui nos comentários, pede esse vídeo que aí eu vou entender que vocês querem. Esse é um assunto que eu discuto em profundidade no curso online que eu estou preparando, mas acho que eu posso resumi-lo para vocês basicamente desse jeito. Existem sim instrumentos técnicos e teóricos que permitem uma aferição de risco de violência futura. Não é um exercício de futurologia, a gente nunca vai ter certeza absoluta, mas a gente vai ter diferentes níveis de probabilidade que podem ser indicados para o juiz desta forma. Olha, ele tem X% de chance de cometer um delito novamente. E aí, esse é o limite da minha técnica. Tudo bem. Se a minha técnica não me levar a uma certeza, mas apenas a uma probabilidade, é isso que eu vou informar o juiz. O juiz ele espera de mim uma certeza, óbvio, mas eu tenho que eticamente ser responsável com a técnica que eu tenho para, por exemplo, dizer, olha, ele tem 60% de chances de reincidência. Se isso é muito ou pouco, isso é um julgamento subjetivo, percebe? Não é um julgamento mais científico. 60% de chance de reincidência é muito ou pouco. 40% é muito ou pouco. O que eu posso dizer para o juiz é que ele tem 40% de chance de reincidência. Se o juiz vai soltá-lo a partir desta informação ou não, isso é uma... Porque esse número eu consigo sustentar cientificamente. Se isso é muito, ou se isso é pouco, ou se isso justifica uma eventual progressão de regime ou não, isso já não é mais ciência, isso é direito. Então, e quem é pago, e muito bem pago, diga-se de passagem, para fazer essa avaliação subjetiva, moral, é o juiz. Então, me parece que o Conselho, resumindo aqui, né, tem razão na sua argumentação, ele erra somente quando diz que nós, psicólogos, ainda não teríamos técnicas para isso. Existem técnicas para isso. É verdade que essas técnicas elas são muito mais comuns e frequentes de serem utilizadas nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil a gente costuma fazer esse exame criminológico da pior maneira possível, que é baseada só em psicopatologia. Então a gente acaba psicopatologizando o crime quando a gente deve ter um olhar social para esse fenômeno. E essas técnicas que eu, por exemplo, vou discutir com vocês no meu curso online e que poderia dar uma introdução aqui num eventual próximo vídeo, caso vocês tenham interesse, é a avaliação de risco de violência. Saímos do paradigma individualizante da periculosidade e vamos para esse paradigma mais sociológico dos fatores de risco e fatores de proteção. Ok, gente? Bom, muita coisa, despejei aqui um vídeo complexo para vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.